Bem, agora a gente vai retomar aquelas razões trigonométricas que nós vimos lá no primeiro ano, né? Seno, cosseno e tangente. Né? Recordando que as formulazinhas, né? O seno é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa pela hipotenusa. Então, no caso aqui, ó, você tem um triângulo retângulo, tá certo? Aqui está o ângulo alfa e aqui, ó, é a hipotenusa, né? Que ela é oposta ao 90 graus. 90 graus está nesse cantinho aqui, ó. Então, o lado oposto ao 90 graus é a hipotenusa. Então, esse aqui é cateto e esse aqui é cateto. Então, o B e o C é cateto e o A é hipotenusa. Tá? Agora, o que é oposto? Oposto significa que está do outro lado do ângulo. Então, ó, o C é o cateto. Como o ângulo está aqui em cima e o lado C está do lado de cá, está do outro lado, então o C é o cateto oposto. E o B, que é esse lado aqui, ó, que é o outro cateto, como ele está junto ao ângulo, adjacente é justamente isso. Adjacente é que está junto ao ângulo. Tá certo? Então, na forma do seno, o que a gente vai fazer aqui? A forma do seno é a medida do cateto oposto do ângulo alfa pela hipotenusa. Muito bem, o cateto oposto é o C, então o C vai em cima e a hipotenusa vai embaixo, o A vai embaixo. O que é o cosseno? Medida do cateto adjacente do ângulo alfa sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, que está aqui, ó, né, é o lado B e a hipotenusa é o lado A. Tá certo? E por último a tangente, que é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o lado C, que está aqui em cima, e embaixo, o cateto adjacente é o lado B, que está aqui embaixo. Aí nós temos as razões trigonométricas. O que vai acontecer é que essas razões que nós vimos no triângulo, retângulo, elas vão ser aplicadas agora lá na circunferência trigonométrica. Então, a gente vai ver agora aqui em seguida, ó. Deixa eu mudar a tela para vocês aqui, para a gente poder ver. Então, tá aqui, ó. Então, o que nós temos agora aqui? Agora a gente tem a circunferência trigonométrica, tá vendo aqui, ó, linha vermelha, tá certo? Foi montado o eixo cartesiano aqui, ó, ok? E se você observar aqui, esse eixo está numerado, ó, está graduado, ó, aqui, ó, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Para baixo é negativo, ó, menos 0,2, menos 0,4 e aqui embaixo menos 1. Eixo horizontal, aqui ó, 0,2, 0,4, 0,6 e vai até o número 1 aqui, ó. Lado esquerdo, negativo, menos 0,2, ou seja, então nós temos aqui uma circunferência de raio unitário, ok? Tá. E aí, o que está destacando aqui, ó? No caso aqui, eu tenho esse arco aqui, ó, que ele vai até aqui, ó, até esse ponto aqui, tá? Ele sai daqui de baixo e vai até aqui. Aí o que foi feito com esse arco? Pegou esse arco e ligou ele aqui no centro de circunferência. Ó. Ligou aqui, né? Fechou. Olha que figura nós formamos aqui. Ó. Formou um triângulo retângulo. E eu tenho um ângulo formado aqui, ó, que ele chamou de ângulo alfa. Tá certo? Opa, então esse aqui é ângulo alfa. Então aqui, ó, esse lado aqui está de frente, tá de frente com 90 graus. É a hipotenusa, que é a medida do raio. Ó. Colocou o número 1 ali, tá vendo? Ó? Número 1. Aqui embaixo é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto. Se eu pegar e usar a forma do seno e cosseno para esse triângulo, o que vai acontecer? Nós vimos lá que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? O cateto oposto é isso aqui, ó. Né? E se eu quiser saber quanto que mede esse lado aqui, ó, né? Aqui não tem nenhum número. Eu tenho que vir para cá no eixo, ó. Então está marcado em azul aqui, ó. Então está dando aqui 0,6 e alguma coisa, né? 0,65 por aí. Que aqui no meio seria 0,7, tá certo? 0,60 alguma coisa, ok? Então, esse vai ser a medida do cateto oposto. E a hipotenusa? A hipotenusa está aqui, ó. A hipotenusa mede 1. Se eu vou pegar isso aqui e vai dividir por 1, vai dar ele mesmo. Ou seja, esse valor aqui vai ser o valor do seno. Tá? Agora, se eu quiser calcular o cosseno, o cosseno, como nós vimos na fórmula, é cateto adjacente. O cateto adjacente, nessa figura, ele está aqui, ó. Aqui está o cateto adjacente. Tá?
quanto que mede o cateto adjacente aqui, ó? Ah, você está dando mais ou menos quase 0,8, ó. Está dando 0,70 e alguma coisa. Ah, beleza. Tá, se eu for usar a fórmula do cosseno, né, o cosseno eu vou ter que pegar o cateto adjacente, que é essa medida aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso mede 1. Opa, ou seja, o cosseno vai ser, como vai dividir por 1, o cosseno vai ser esse valor aqui, ó, que vai estar no próprio eixo. Então, por isso que eu falei para vocês que esse eixo vertical, a partir de agora, vai ser o eixo do seno, e esse eixo horizontal vai ser o eixo do cosseno. Então, é o que a gente vai ver na próxima figura. Então, tá aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma representação aqui, ó, de um arco A, tá vendo aqui? Ele foi ligado no centro, formou esse ângulo alfa, tá? E aí, se eu pegar e projetar ele aqui, ó, ele vai me dar um valor aqui, tá certo? Esse valor que eu encontrar aqui vai ser o valor do seno. E se eu pegar esse mesmo arco e projetar ele no eixo aqui, vou ter um valor P aqui, ó. Então, o valor R que ele chamou aqui vai ser o seno, e o valor P que ele marcou aqui vai ser o cosseno desse arco, tá certo? Então, isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? O eixo da tangente, depois eu falo com vocês, tá? O eixo da tangente, ó, é esse eixo que vai aparecer aqui nessa lateral aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse eixo aqui, ó, vertical, paralelo ao eixo do seno. Só que ele é tangente por quê? Porque ele tangencia, ele toca a circunferência nesse ponto aqui, ó, tá? E esse eixo também, ele é graduado que nem esse aqui, ó. Então, daqui até aqui é 1. Então, ele também na mesma altura aqui, ó, ele também vai dar o número 1 aqui, ó. Tá certo? E aí, os arcos que vai estar na circunferência, para poder saber o valor da tangente, eu tenho que pegar o arco e prolongar aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá me dando a tangente desse arco aqui, ó, que saiu daqui e veio até aqui. Então, aqui eu tenho o seno, aqui embaixo eu tenho o cosseno, e a hora que eu prolongo essa linha aqui, ó, aqui eu vou ter o valor da tangente. Tá certo? Daí, nós chegamos na circunferência, nessa circunferência aqui que vocês já conhecem já, ó, né? Então, eu destaquei aqui em azul, ó, eixo do seno, e eu destaquei aqui em vermelho, eixo do cosseno. Aqui na circunferência, você tem os arcos, ó, π sobre 6, todos em radianos, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. E em cada um dos quadrantes, né, o simétrico de cada um, né, o π sobre 6, o simétrico dele aqui é o 5π sobre 6, o simétrico dele aqui embaixo, 7π sobre 6, e o simétrico dele aqui no quarto quadrante, 11π sobre 6. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó, o π sobre 6, que corresponde a 30 graus, então aqui eu vou ter o valor do seno dele, ó, tá vendo aqui, ó, o valor do seno de 30 graus é meio. Então o seno de π sobre 6 é meio. E o valor do cosseno dele está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Aquela tabelinha que nós vimos no ano passado da musiquinha, né? Aqui eu tenho os 30, 45 e 60. Só que eles estão na forma de radianos, né? O π sobre 4 seria 45 graus. O valor do seno dele aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Valor do cosseno dele aqui, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, que é o π sobre 3. Valor do seno dele aqui, raiz de 3 sobre 2. Valor do cosseno dele, meio. O que vai acontecer agora aqui, né, que a gente vai aumentar os valores que nós temos aqui para os arcos. Então, eu vou ter valor, né, vou ter valores também no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, tá? Só que para eu poder saber o valor de cada um deles, eu tenho que saber com quem que eles são simétricos. Então, por exemplo, o 5π sobre 6. Ele é simétrico com quem? Ele é simétrico com o π sobre 6. Então, ele vai ter o mesmo valor do seno aqui, ó. O seno que eu tenho para esse aqui é o mesmo seno que tem daqui, é meio. O que vai mudar? Vai mudar o cosseno. O cosseno do π sobre 6 está do lado positivo e o cosseno do 5π sobre 6 vai estar do lado negativo. Eles vão ter o mesmo valor, só que esse aqui vai ser negativo e esse aqui vai ser positivo. Tá? Então é isso que vai acontecer com os demais arcos. Então isso vai acontecer tanto no seno como, né, no eixo do cosseno, como vai acontecer no eixo do seno. Ó. Aqui para cima é positivo e aqui para baixo é negativo.
tá? Com isso, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Então, nessa tabelinha, ele mostra pra gente o seguinte, que os arcos que estão no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Ó, positivo, positivo. Tá? E os arcos que estão no terceiro e quarto quadrante, o valor do seno é negativo. Já o cosseno no primeiro e no quarto quadrante, os arcos estão aqui e aqui no quarto quadrante, o cosseno é positivo. E os arcos que estão no segundo e no terceiro quadrante, eles são negativos. A tangente, o que acontece? Os arcos que estão no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, eles são positivos. E os arcos que estão no segundo quadrante e no quarto quadrante, eles são negativos, tá? Então é importante você saber isso aí, porque a gente vai trabalhar agora com a parte do gráfico das funções. Então a gente vai ver agora função seno e função cosseno, né? Especificamente o gráfico dessas duas funções. E é importante que você saiba isso aí, ok?